Enfim, mais uma live. Vamos esperar o pessoal entrar. Estou bem contente de estar aqui. Que bom, o pessoal aí já está chegando. Daqui a pouco entra aí o Leandro também, né? Vamos aguardar um pouquinho. Boa noite, Matheus. Olha só, outra pessoa ali, eu não sei como é que é o nome, tá pelo sobrenome. Simone, bem-vindos, Bem-vindas. Aê! Oi, Aí, Suzana! boa noite, tudo bem? Olha só, que bom estar com você aqui. O pessoal tá entrando aí aos poucos. Consegue me Deixa eu... ouvir, Priscila? eu tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem? Perfeitamente. Que bom, que bom. Então, o pessoal tá entrando aí aos poucos, né? Bem-vindo, pessoal. Que bom ter vocês aqui. E aí, Suzana, animado para hoje? Opa, bastante, empolgado. Vamos lá. Que bom, também estou bem animada aí. Eu acho que a nossa missão aí é muito nobre, né? De Com poder certeza. ajudar as pessoas que estão passando por um período turbulento aí nesse momento, né? Exatamente. Legal, bem-vinda aí, Andréia, bem-vindo, Arnaldo, Denise também. Pessoal, já vou aproveitar aí o início para fazer as minhas considerações iniciais. Para quem já me conhece, sabe mais ou menos o que eu vou pedir, né? Então aproveita aí, pessoal, vocês que estão entrando, né? Boa noite para todo mundo. Faz uma gentileza para mim. A live que a gente vai ter agora vai ser muito legal, assim, vai ser um talk mesmo, algo bem descontraído, né, Chosa? Uma coisa assim bem gostosa para a gente fazer hoje, né? E a ideia é assim, aproveita, gente, e esse aviãozinho aqui embaixo, né, essa setinha que tem aqui, clica ali e encaminha, convida as pessoas que você sabe que podem se beneficiar com o que a gente vai falar hoje. Porque o Shozan, ele vai trazer muito aqui da prática, né? Ele vai aplicar também uma prática aqui do Zazen. Então aproveita, gente, clica ali no aviãozinho, já encaminha aqui o convite da live para as pessoas que vocês sabem que vão se beneficiar, né? Que também estão precisando trabalhar aí algumas questões internas. A gente vai falar um pouquinho sobre espiritualidade também. Então, aproveita e convida essas pessoas lá, tá bom? De qualquer forma, a live ela vai ficar gravada, né? Agora o Instagram ele liberou para gravar no IGTV, ele fica tudo gravado no IGTV, então tem a oportunidade de assistir. Porém, o que a gente vai fazer agora é muito legal que a gente possa fazer nesse estado de presença, porque o Shozan, a ideia é que ele vai encaminhando, ele vai conduzindo de uma forma que o legal é que você possa estar com a gente nesse momento, tá bom? E mais uma coisinha, né, que seria bem bacana. Gente, assim, o Instagram ele tem algumas questões, assim, né, que pra gente que tá trabalhando no nosso perfil, ele é bem importante, né, que tem o coraçãozinho ali, né, inferior direito. Então, a hora que você puder, né, lembra de clica no coraçãozinho, fica segurando, porque assim, quanto mais curtidas, mais likes, mais o Instagram reconhece que o conteúdo que a gente está gerando aqui, ele é relevante, ele agrega valor, e aí ele vai dando mais visibilidade, porque a ideia, gente, não é nem essa questão de marketing mesmo, é porque a gente tem como missão aqui ajudar as pessoas a passar por esse momento de crise mesmo. Então, quanto mais visibilidade tiver, mais pessoas a gente alcança e são impactadas. Pronto, fechei a parte burocrática. Agora vamos lá, então, definitivamente. Boa noite para quem está chegando, sejam bem-vindos. Eu quero agradecer aí de coração, né, a disponibilidade do Shozan de estar aqui comigo hoje. Então, obrigada, Shozan. Gratidão por você disponível e ter aceitado o meu convite. Te agradeço. Eu que sou muito grato por essa oportunidade, né, poder estar falando um pouquinho
sobre esse tema que escolhemos numa ótica do Zen Budismo. Para mim é muito importante, uma vez que sou praticante e com certeza acredito que possa contribuir para com as pessoas que estejam assistindo, prestigiando nesse momento. Então, o meu boa noite e as boas-vindas para todos que estão conosco nesse momento. Obrigada, gratidão. Pessoal, então olha só, qual que foi a ideia? Da onde que surgiu esse tema, né? Que eu acho que é legal falar. Bom, antes de mais nada, deixa eu me apresentar aqui para quem não me conhece, né? Apesar de estar no meu perfil aqui, tem muitas pessoas que vieram ao convite aí do Shozan. Então, eu sou a Priscila, eu sou psicóloga clínica e sou especialista em logoterapia. Já vou explicar o que é isso. Então, eu trabalho aí no consultório e eu tenho visto que cada vez mais, assim, cada semana que passa, a gente vai experimentando sentimentos diferentes, né? E agora a gente vê, assim, que quando a gente silencia, digamos, o que está fora, a gente escuta o que está dentro. E parece que agora esse barulho interno, ele está muito alto, né? E a ideia é a gente poder escutar o que está aí. Então, o que é a logoterapia? Ela é uma linha de trabalho dentro da psicologia. E ela acredita que todos nós estamos em busca de encontrar o sentido da nossa vida, né? O que a gente veio fazer aqui, para que eu sirvo no final das contas. E a minha linha, ela trabalha entendendo que o ser humano ele é um ser integral, né? Corpo, mente e espírito. E a gente entende que a saúde, ela engloba essas três áreas. Então, partindo do entendimento que a dimensão espiritual, ela é uma dimensão tão importante quanto a nossa dimensão psicológica, emocional e física, na minha linha de trabalho, a gente sempre vai trabalhar a partir, estimulando essa dimensão também, porque é lá onde estão as nossas maiores respostas, nossas respostas mais verdadeiras. E o interessante, pessoal, é que assim, como é que a gente chegou nesse tema, né? Aí eu tava conversando com uma paciente minha, não vou falar quem é, mas ela está aqui assistindo. E aí, entre as nossas conversas, enfim, eu sabia que ela era praticante do Zazen, porque ela é uma pessoa que está buscando trabalhar a dimensão espiritual dela, né? E assim, vira e mexe, ela faz uns comentários dos meus posts. E eu falei assim, para de ficar, né, nas espreitas e vem fazer uma live comigo. Aí ela, não, porque eu morro de vergonha, porque eu não tenho tanta competência assim. Eu vou te indicar uma pessoa maravilhosa que vai corresponder à altura. Eu falei, dessa vez eu vou deixar passar. E aí ela me apresentou esse presente, né? Para mim é um presente, que foi conhecer o Shozan Dierka. Vou te apresentar qualquer coisa, você me corrige, tá bom, Shozan? Gente, olha, o legal é que o Shozan, eu descobri que ele também é psicólogo. E a linha dele é uma linha diferente da minha, mas não deixa de ser complementar, que é uma linha da psicologia corporal. Então tem tudo a ver com o Zazen, né, Shozan? Exatamente, bastante a ver. E ele também tem formação em filosofia, ou seja, gente, a live hoje promete, hein? E eu digo para vocês, fica até o final, porque o Shozan, ele trouxe aqui uma prática e vocês vão experimentar, não é só entender não, vocês vão experimentar como que a gente pode fazer para trabalhar não só a partir de uma dimensão psicológica, né? A gente fica ali, estratégias para lidar com crise, enfrentamento, superação de crise. Mas hoje a gente vai fazer uma prática para trabalhar a partir da nossa dimensão espiritual. Por quê? A gente fala tanto em dimensão espiritual, né, Shozan? Mas às vezes as pessoas elas acham que leva para uma vertente religiosa, e não necessariamente, né? Exatamente. E é interessante que, como você disse, a questão da parte global do ser humano, onde envolve todos esses âmbitos, inclusive a parte espiritual. E estão muito próximas, né, a psicológica do espiritual. E aí, falando especificamente do tema da nossa conversa, que é como silenciar os turbilhões internos. Perfeito. E sabe que eu fui procurar no dicionário o que significa essa palavra. Porque uma coisa é o que eu acho que significa, outra coisa é o que de fato é, né?
E eu achei muito interessante porque a definição que tem lá é que é um grande movimento, algo semelhante, parecido para um redemoinho. E é justamente dessa forma que nós nos sentimos quando estamos perante situações desafiadoras, perante situações novas, perante situações diferentes, né? E atualmente isso está muito ativo, está muito latente, justamente pela questão da pandemia e todas essas mudanças que ela trouxe para a nossa realidade. Então, é bastante natural que estes turbilhões, seja para algumas pessoas a depressividade, a tristeza, a raiva de ter que se haver com isso, ou até mesmo a ansiedade, a euforia, cada qual tem os seus próprios turbilhões internos, seus próprios sentimentos se movimentando rapidamente, né, em relação à mesma situação. No caso agora, estamos pegando como exemplo a pandemia, mas também outras questões. Muita gente, para além da pandemia, está passando por outros problemas também, que acentuam muito mais ainda todos esses turbilhões internos, né? E sabe o que é interessante, Suzana, que eu lembrei agora? Que assim, como psicóloga clínica, e você deve saber também, né, na tua prática, porque você também é colega aí de consultório, né? As pessoas, eu vejo assim que, por mais que as pessoas vivam emoções desagradáveis, tem pessoas que estão acostumadas com algumas emoções, né? Então, por mais que às vezes a pessoa, sei lá, seja uma pessoa mais irritada, né, mais sensível, ela está acostumada com aquilo, então meio que ela sabe lidar. Agora, quando vem uma situação dessas, que é inédita e traz uma emoção nova, que primeiro que eu vejo que ela já tem dificuldade em identificar. Então, quem dirá aprender a lidar, não é mesmo? Exatamente. E aí, olhando pela ótica do Zen budismo, é muito interessante observar, porque assim, tudo isso, esses turbilhões, esses sentimentos dos quais estamos tentando falar, eu acho que a gente poderia resumir, talvez, numa palavra, que seria insatisfação. Boa. E a insatisfação é algo que é bastante estudado, bastante visada dentro do Zen. Porque o Zen é bastante antigo, tem 2.600 anos, né? O budismo, de maneira geral, como nós o conhecemos hoje, vem desta época, a partir de Shakyamuni Buda, o Buda histórico. E quando Buda, aos 35 anos de idade, alcançou a iluminação, ele proferiu o primeiro discurso dele. E nesse discurso ele falou sobre as 4 nobres verdades. E a primeira nobre verdade é justamente insatisfação. Algumas versões elas trazem como insatisfação, outras versões trazem como sofrimento, mas enfim, as duas versões cabem muito bem no que estamos nos propondo a falar hoje, né? Ele diz, a vida traz insatisfações. A vida por si própria, ela tem seus sofrimentos, não tem como evitar. A questão do nascimento, envelhecimento, adoecimento e morte, por si só, vão trazer insatisfações, vão trazer sofrimentos. E aí ele vai... Pode falar, Priscila. Desculpa, é que eu lembrei de uma situação agora que, assim, quando eu tive a oportunidade de fazer uma prática de meditação a partir de uma outra vertente do budismo, né, que é diferente do Zazen, mas eu pude frequentar ali a SEB também, né, tive contato, né, eles têm uma linha da Bodhisattva, né, que quem conhece aí o budismo sabe essas diferenças. Eu não sei muito bem porque eu sou só uma entusiasta, né, eu falo como alguém que é amadora mesmo. E quando a gente começou a estudar essa questão da insatisfação, o que mais me chamou a atenção e que faz muito sentido na clínica é que eles falam assim, o Buda fala que a raiz do sofrimento é o apego. E o que acontece? Exatamente. Quando você... Então. O que eu vejo que a gente está vivenciando nesse momento? Então, a gente tinha um apego à vida que a gente tinha, à rotina, ao trabalho, e de repente vem a vida e dá aquele chacoalhão, porque ele fala que tudo é impermeável, né?
O desafio é justamente trabalhar com a impermeabilidade, que seria, desculpa, impermeabilidade é outra coisa. Impermanência, nada é permanente, e eu acho que vem justamente disso, que a vida é uma incerteza. A vida não tem nada de permanente. E aí, de repente, quando vem toda essa pandemia, vem para mostrar para a gente que a gente não tem certeza de nada. E quanto mais a gente ficar pegado, né? Eu quero... Quando que tudo isso vai passar? Eu quero voltar à vida que eu tinha. Eu quero voltar à rotina que eu tinha. Enquanto as pessoas continuarem apegadas a isso, elas vão sofrer. Então, qual que é a ideia que eu brinco no consultório? Os meus pacientes já sabem, né? Aceita que dói menos. Exatamente. Mas e você veja que interessante, porque esse apego ele está dentro, descritivamente, justamente da segunda nobre verdade, que é todas essas insatisfações e sofrimentos, elas provêm de causas e condições que geram os mesmos. E a principal causa ou condição para estes sofrimentos, para essas insatisfações, é o apego. Não necessariamente a questão, a situação em si. Por exemplo, na atualidade, eu, por exemplo, estou sentindo um turbilhão interno porque estou com muita raiva de ter que ficar usando máscara o tempo todo, de ter que ficar trancado em casa por causa do isolamento social. Poxa, essa pandemia que não acaba nunca, né? O que me faz sofrer, ter esse turbilhão todo, não necessariamente é a máscara que eu tenho que usar, não necessariamente é a pandemia que está acontecendo. Se eu pegar o vírus, tudo bem, mas se não é a pandemia que está me fazendo sofrer, mas sim os meus apegos àquilo que eram os meus hábitos anteriores. Está muito na moda, né, nos últimos dias, essa coisa do esperar pela volta do normal. Mas não existe o normal, a volta ao normal. O normal é hoje. Não o que foi há 3 meses atrás e nem o que será amanhã. Amanhã é amanhã. Ontem é passado e o presente é somente o aqui e agora. Né? Então não podemos esperar pelo retorno. Isto seria um apego. E este apego é justamente o que faz com que fiquemos com esses turbilhões, né? Com essas ansiedades, desesperos, porque eu quero que volte a ser como era antes, como você falou. Muitas vezes estamos acostumados a lidar com as situações com um determinado sentimento, sem perceber que se eu mudar para uma outra forma de lidar, pode ser mais fácil. Você disse, aceita que dói menos. É verdade, a aceitação é uma grande possibilidade, né? Sim. E aí o próprio Buda vai dizendo, né? Então as outras últimas 2 nobres verdades, que a terceira seria a cessação deste sofrimento, né? Ou nirvana, porque ele diz nirvana não é um estado que a gente precisa esperar lá para frente, ou para após a morte, por exemplo. Não, é o aqui e agora. É a minha escolha de como eu vivo o presente, o hoje. Então, ou é nirvana, ou é outra coisa que eu escolho. Se eu aceito, como diz você, a minha vida pode se tornar algo dentro do contentamento. Agora, se eu não aceito, pode se tornar algo horrível. É opcional eu estar no nirvana ou eu estar no inferno, por exemplo. A Monja Coen, a nossa primaz fundadora, né? Ela sempre conta uma história que eu acho muito bonita, sabe? De um samurai chamado Musashi Sensei. E aí ele um dia estava passando por frente de um monge e perguntou para esse monge: monge, existe nirvana e inferno? Aí o monge captou a intenção dele, né? E disse assim, você é um samuraizinho de nada, você não sabe lutar, você não presta para nada. E ele começou a tirar a espada dele, raivoso, para cortar a cabeça do monge, né? Aí o monge disse, isto é inferno. Ele parou, respirou e recolheu a espada. E o monge disse, isto é nirvana. Ou seja, vai muito da opção de cada um, de como lidar com cada situação. Perfeito. E aí vem então a quarta nobre verdade que o Buda diz: para que alcancemos esse estado de contentamento, existe o caminho óctuplo. Óctuplo, então são 8 coisas. Que 8 coisas, né? Que é o ponto de vista correto,
visão correta, ação correta, fala correta, meio de vida, esforço, pensamento, atenção e concentração corretos. Poderíamos, Priscila, ficar aqui falando 1 hora sobre cada um, pelo menos, mas não é essa a intenção. Mas resumindo todo este caminho óctuplo, estas 8 virtudes para se alcançar esse estado de contentamento, poderíamos dizer que o principal meio para atingir essas virtudes é a atenção plena. Perfeito. Atenção plena de que modo? Por favor, fale. E sabe o que é interessante, assim, as pessoas acham assim, ai, poxa, eu vou ter que adotar uma filosofia budista para minha vida, eu vou ter que praticar agora o budismo na minha vida. Eu acho interessante, assim, que o budismo, ele tem 2 vertentes, né? Ele tem a vertente com a filosofia de vida e o budismo enquanto religião. São coisas diferentes, né? E o legal é que, assim, é pegar, assim, o que faz sentido. E é legal, assim, que ele fala das virtudes, né? Eu acho que eu gosto muito do conceito da virtude, porque ele parte do princípio assim, poxa, o que eu quero adotar, o que eu quero desenvolver em mim para poder me posicionar diante, né, desse cenário. E aí, quando vem ali até, teve um comentário ali que falou, né, a aceitação não é necessariamente o conformismo, né, a acomodação, não é isso. Porque a gente só muda aquilo que a gente aceita. Então, poxa, né? Eu vou ficar brigando. Enquanto eu não entender que aquilo é minha nova realidade, eu não mudo nada, porque eu fico apegada àquilo que era antes. Então, é bem diferente de você se conformar, né? O contentamento é bem diferente de você se conformar, porque eu acho que o conformismo, ele gera acomodação. Né? O conformismo é assim, então a vida é assim mesmo, então é o que temos, e pronto. Não é isso, né? A ideia assim, é parar de brigar com o inevitável, né? Com a incerteza, com aquilo que você não tem controle, e começar a pensar como é que eu posso, que nem o octopus, o octopus, você falou? Isso, o caminho óctuplo. Isso, como eu posso desenvolver essas 8 virtudes? Como eu posso praticar, como eu posso desenvolver? Você repete para a gente, por favor, Suzana? Uhum. Exatamente, né? A questão principal seria a atenção plena. Por que atenção plena? Justamente ela vai contra essa questão do conformismo. O conformismo é se acomodar. Enquanto que... O meu fone caiu. Enquanto que a atenção plena, ela justamente faz com que você esteja presente no aqui e agora e mantenha um contato muito direto, muito próximo com a realidade como ela é. Né? Atenção plena em todos os momentos. Eu acho que seria mais interessante pegar um exemplo do cotidiano, porque a espiritualidade zen budista, ela se fundamenta na adesão ao cotidiano. Né? Uhum. Então, um exemplo, eu acho que poderia ser a alimentação. O que eu como realmente? Né? Como que eu presto atenção na minha alimentação? Eu me lembro o que eu comi hoje, eu me lembro o que eu comi ontem, eu realmente, de fato, estou prestando atenção no que está dentro do meu prato, ou eu estou prestando atenção nas imagens e nas escritas do meu celular? Uhum. Eu estou consumindo o alimento do meu prato, eu estou consumindo o noticiário que está passando ao meio-dia na TV, por exemplo. Hoje em dia é muito comum, né, aproveitar o horário das refeições para checar redes sociais, e-mails, etc, e etc. Dentro do Zen, tem uma prece muito bonita, Priscila, que nós recitamos todas as vezes antes das refeições, que começa da seguinte forma: primeiro, inumeráveis trabalhadores trouxeram esta comida até nós. Devemos saber como chegou até nós. Eu acho isso muito bonito, porque, veja, a partir do momento que eu começo a ter esta consciência de que vários trabalhadores foram necessários, o que eu tenho dentro do meu prato? Um feijãozinho, um arroz, uma salada, coisa básica. Precisou que existissem trabalhadores, agricultores que cuidam somente do feijão, outros que cuidam somente do arroz, outros que cuidam somente da hortaliça. Poxa, agora estamos no inverno, tem alface de salada.
no inverno a geada queima a alface, é mais difícil de cultivar, está mais cara. Época de pandemia, eles precisam ter mais cuidados, é mais difícil o transporte, puxa, precisa de gente para transportar, precisa de gente para arrumar esse alimento no comércio. Então, você veja, a gente vai começando a entender a interconectividade, o interser entre as pessoas. E aquilo ali deixa de ser somente um prato de comida e passa a ser toda uma relação com história, com esse pertencimento ao todo. E aí a minha própria alimentação passa a ter outra qualidade. E você passa a se conectar mais com as pessoas, né? Porque o que eu vejo de reclamação no consultório é assim também. Porque eu sinto que eu não consigo me conectar mais com as pessoas, eu sinto que eu tô sozinha. Então, assim, às vezes a pessoa ela tá rodeada de pessoas e se sente sozinha, porque tá faltando conexão, e conexão vem com estado de presença, vem com reconhecimento. Não basta eu ter relações, mas eu não ter qualidade, eu não ter entrega. Aí você não se conecta mesmo. Exatamente, né? O Zazen é isso, é estudar a si mesmo, é conectar-se consigo mesmo. Principalmente através da respiração. E aí você falando disso, eu me lembrei de certa vez que perguntaram a um monge famoso do Zen, chamado Thich Nhat Hanh, é um monge vietnamita, o que é o amor? E ele respondeu, amor é respirar. Porque sempre que eu paro para prestar atenção na minha respiração, durante o Zazen, eu percebo que eu tenho um corpo, que eu pertenço a este corpo, que eu estou habitando o mesmo, que eu pertenço a um determinado espaço, que eu não estou voando no mundo das ideias. E justamente por isso, por sentir este corpo, por sentir esta respiração, ele fala uma frase que eu acho tão maravilhosa, eu trago a minha mente de volta para casa. Porque justamente isso, né? Que a minha mente não esteja vagando através da imaginação, através das fantasias, e aí entra um outro conceito do Zen, que é o conceito de delusão. O que é isso? É diferente de ilusão. Mas é mais ou menos algo como viver as minhas fantasias. Eu me lembro muito de uma das primeiras aulas de psicanálise que eu tive na faculdade, onde a professora falou, quando estamos insatisfeitos com a nossa vida, fantasiamos. Porque é muito mais fácil viver na fantasia do que na realidade. E, puxa, como isso realmente é verdadeiro, né? Então, e como dói, às vezes, viver na realidade, né? Exato. E a gente vai construindo, por causa dessas dores, papéis, máscaras e várias camadas, e sai representando por aí. E o pior é que a gente mesmo acredita nesses papéis, né? Não, e o pior também, José, é que assim, a gente, que nem você falou, a gente vai interpondo papéis, interpondo máscaras, e daqui a pouco eu me perco de mim mesma. E aí o que o pessoal fala, né? Vem um turbilhão interno, por quê? Porque eu me desliguei, eu me desconectei de mim mesmo. E aí, de repente, vem aquela angústia, vem aquela insatisfação, vem aquele medo, vem aquela incerteza. Por quê? Porque, na verdade, eu não tô conseguindo nem me encontrar no meio de tudo isso. Quem dirá me conectar com as outras pessoas? Então, como é que eu posso fazer? Como é que eu vou lidar com algo, sendo que eu não consigo nem me encontrar no meio de tudo isso? É só a partir do reconhecimento dos turbilhões, das sensações e sentimentos próprios que eu posso, a partir de então, começar a reconhecer o outro. Quando estamos sentados em Zazen, Zazen é meditação sentada. Za, sentar, Zen, meditar. Então, meditação sentado. Quando estamos sentados em meditação num Zendô, Zendô é o nome que se dá para a sala de meditação. Então, eu e os meus colegas do lado, né, quando eu começo a tomar a consciência das minhas questões, das minhas tensões, sejam elas físicas, sejam elas emocionais, dos problemas e preocupações que vão surgindo durante a prática na minha mente,
É a partir desse reconhecimento que eu vou perceber que o outro que está aqui do lado provavelmente também sente a mesma coisa. E se esse outro daqui também, provavelmente todos os seres têm situações, né, semelhantes, com situações diferentes, mas com sentimentos muito semelhantes. E aí vai se gerando essa empatia e esta compaixão. E aí o amor, do qual eu estava falando agora há pouco, já não é só mais amor próprio, mas é um amor que se expande para todos os seres. É a questão do exemplo. Inumeráveis trabalhadores trouxeram esta comida até nós, né? É um amor que se expande através do reconhecimento de que há outras pessoas. No capitalismo, tem-se essa crença de que o meu dinheiro compra tudo e ele é o ponto final. Mas veja, eu posso ter todo o dinheiro do universo. De nada adiantará se não existir alguém que produza comida para mim. Eu não posso comer dinheiro, né? Então, realmente, a gente está muito interconectado e realmente necessita. E a partir desta consciência das próprias questões é que a gente consegue expandir para o olhar para o outro também e para uma compaixão. E assim, Chosan, o que eu vejo também, assim, é que às vezes a pessoa ela tá tão naquele turbilhão, né? Ela tá tão... gente, é interessante de você entender que às vezes as pessoas elas estão esgotadas e elas não sabem nem por quê. E assim, você ter que lidar com todo esse turbilhão, com todas essas angústias, isso desgasta emocionalmente, psicologicamente, e às vezes as pessoas elas estão cansadas, mas elas não param para ajustar, né? Então é sempre aquele assim, aquele turbilhão, aquela roda viva, aquele estresse, aquela vida agitada, aquela vida corrida, só que ela não sempre, eu gosto desse exemplo, né? Que assim como o carro, ele precisa parar, ele tem a vida útil dele, ele precisa parar para poder fazer a manutenção, para poder abastecer, porque senão ele não consegue continuar andando. A gente também precisa fazer essas paradas, porque senão a gente entra num nível de esgotamento emocional, psicológico, mental, e daí a gente não sabe nem por quê. E daí o que acontece? Às vezes esses turbilhões internos, eles têm um papel fundamental ali, que é justamente ele está gritando para você rever a vida que você leva. E o que eu vejo, assim, né? Que essa pandemia, essa crise, ela está fazendo as pessoas refletirem sobre a vida que elas levavam e a vida que elas estão levando agora. Então, às vezes, esse desacelerar, ele tem os seus benefícios. Eu acho que por isso que é importante, e até a ideia da live de hoje, é justamente mostrar que formas e maneiras que a gente pode lidar com tudo isso que está acontecendo internamente. Primeiro é parar, né? Parar, ter compaixão pelo que você está sentindo, em primeiro lugar, né? Do que ficar tendo raiva. Aí eu tô com raiva porque, né? Tem casos assim, né? Poxa, as pessoas estarem mais sensíveis, estarem mais chorosas e a pessoa assim não se reconhece. Porque daí ela tá com vergonha, porque eu nunca fui assim, eu não sou essa pessoa. Será? Será que não tá vindo Será que você não tá deixando emergir algo que é teu? Sim. E é muito importante realmente essas paradas, né? E apreciar cada momento. Se nesse momento eu estou mais isolado, algo assim, né? O que eu digo, se você pode fazer o isolamento social, aprecie esse isolamento. Quanta coisa a gente está podendo perceber nessa época de pandemia e de ficar em casa, né? Não podemos mais ficar indo todos os dias comer fora, né? Porque cada esquina existia um buffet, agora os restaurantes estão fechados. Então estamos precisando voltar a pilotar o fogão, a mexer nas panelas, a casa fica com cheirinho de comida, e isso é muito bom, muito gostoso. Eu ouço pessoas dizendo que estão descobrindo coisas dentro de suas casas que nem imaginavam que fosse possível. E isso é muito legal. Agora, se você não pode fazer isolamento social, se você precisa continuar trabalhando, saindo e tal, aprecie o autocuidado. Aprecie a questão de
usar uma máscara, de limpar as mãos, seja lavando, seja com gel. Né? É uma oportunidade para apreciar e se perguntar como está o meu autocuidado também. Né? Então, você veja que tanto numa situação como noutra, plena atenção o tempo todo. É justamente o que faz com que a gente esteja presente e vá surgindo espontaneamente a questão do contentamento. Porque quando eu estou com plena atenção na situação na qual eu me encontro, eu vou lidando com ela. Como diz o título da live, lidando com os turbilhões e não lutando contra. Né? Então, esse é o grande benefício da plena atenção. E assim, é atitude, gente. Eu prego muito isso no consultório, que é assim, haja a favor de si e não contra si. Enquanto você ficar negando, né, enquanto você ficar ali tendo raiva do que está acontecendo, ou sempre olhando para fora, a culpa é do outro, enfim, isso não... É difícil de você lidar com isso, né? E agora a Priscila está comentando, né, que o difícil é lidar com pessoas mais racionais, né? E assim, aí sempre vem o dilema, né? O racional e o emocional. É difícil pessoas com perfis diferentes conseguir estabelecer uma comunicação ali, porque sempre vai ter o melhor argumento, né? Exatamente. Mas todos somos seres semelhantes, ninguém é igual, né? Eu acho muito interessante observar isso, de que acredita-se muito na igualdade, mas igualdade até onde, né? Somos diferentes, sim, mas ao mesmo tempo semelhantes. Então, claro que vai haver diferenças, mas respeitar e conviver com essas diferenças, acho que é o principal, o fundamento de tudo, para que haja uma convivência pacífica e boa. Perfeito. E, José, me diz uma coisa aí. Como é que a gente faz, então, para entender a prática do Zazen? A gente está curioso para saber. Eu também não tive, né? Que também estou curiosa para saber. Fiz as práticas, né? Mas não com você especificamente. Então, fala aí para gente. Importante dizer por que vamos fazer o Zazen hoje, né? Nessa live. Justamente porque o Zazen, na visão zen budista, é a principal ferramenta para que a gente desenvolva este autoconhecimento e o conhecimento do todo. É a principal ferramenta para desenvolver a atenção plena. Quando eu começo a treinar, a prestar atenção na minha respiração e na minha presença deste momento, no aqui e no agora, este mesmo treinamento eu levo para o meu cotidiano. Né? Então, disse assim, que estar em Zazen não é só quando se está sentado ali no Zendô, mas você pode estar em Zazen o dia todo, em todas as suas atividades, desde que você esteja fazendo cada uma dessas suas atividades com atenção plena. E aí o foco principal do Zazen é a atenção na respiração. Inclusive, porque a mente, ela é um incessante surgir de pensamentos, sensações e sentimentos. Ela não para nunca e não vai parar. Muita gente chega para meditar dizendo, né, eu quero acalmar a minha mente, parar os pensamentos. Isso é impossível, não tem como, né? Mas tem sim como observar os mesmos. Eu achei muito interessante na semana passada, na sua live com a Mari, que no final vocês fecharam mais ou menos com um desafio que consistia em ficar 10 dias sem reclamação. Eu achei um barato isso, porque eu pensei, nossa, será que até o fim da vida eu consigo chegar no 10º dia? Porque a meta era assim, se eu estou lá pelo 6º dia e reclamo de alguma coisa, eu devo voltar e começar lá do primeiro novamente, né? Começa de novo. Muito legal, muito bacana. E no Zazen a gente tem esse costume de contar as respirações. Então eu vou respirando e contando até 10. Quando eu chego na 10ª respiração, volto para a primeira novamente. Mas se ali pela 2ª ou 3ª surgiu um pensamento e eu me distraí, perdeu. Volta para o 1 novamente. E aí, muitas vezes, lá se foram os 30 minutos de meditação e você não chegou no 10 ainda. Justamente por causa que a mente é constantemente produzindo sensações, sentimentos e pensamentos.
Mas vamos lá para a prática, então, que eu acho que é o mais interessante. Não, e o desafio é justamente você conseguir estar no meio de todo esse vucu-vucu, né? Olá, pessoal, será que eu consigo? Não saio do primeiro. Gente, olha lá, hein? A hora é agora. Aproveita que a gente está com um baita praticante aqui, ó, que vai mostrar pra gente como é que faz esse negócio acontecer aí, hein? Vamos lá. Eu vou me afastar um pouquinho, então, para que vocês consigam ver a maior parte do meu corpo. Nós estamos hoje, imagino, porque assim, basicamente são 3 possibilidades de prática do Zazen. Sentado no Zafu. Zafu é a almofada de meditação. No banquinho, próprio para meditação também. Ou então na cadeira normal, principalmente para quem tem alguma dificuldade de mobilidade ou algo assim. Como eu acredito que hoje a maioria está assistindo essa live ou sentado numa cadeira ou deitado no sofá ou numa cama, então vamos usar a terceira opção, da cadeira. Se você está deitado na cama ou no sofá, simplesmente sente na beirada, né, do sofá, da cama, e aí vamos seguindo passo a passo. Então, principalmente é a questão da coluna ereta. Vou sentar bem na beira da cadeira, não é encostado, a gente não usa o encosto da cadeira, mas da metade do assento para frente, sentado sobre os isquios, esses ossos do quadril. As pernas 90 graus, os ombros bem relaxados. O Zazen não é uma prática onde envolve tensão. Sim, envolve prestar atenção. Se existe alguma tensão no meu corpo, eu, com a minha respiração, corrijo essa tensão. As orelhas, elas ficam retas com os ombros, isso para não ficarem lá para trás, nem para frente. E o nariz também reto com o umbigo. As mãos têm um lance bem legal, que as mãos elas ficam no mudra cósmico. O que é isso, mudra cósmico, né? Então a gente coloca a mão direita por baixo, a mão esquerda por cima, dedos sobre dedos. Não é assim dedos sobre mãos, mas dedos sobre dedos. E aí os polegares, eles se encontram levemente. E aí nós observamos uma forma meio que elíptica. Por que isso? Por que esse nome mudra cósmico? As galáxias, muitas galáxias têm formas elípticas, né? Então nós sentamos nesta postura simbolizando que estamos unidos com todo o universo durante a meditação. E também os 2 polegares unidos, eles são o termômetro da meditação. Se eu sinto que os meus polegares eles estão muito pressionados, fazendo força um contra o outro, opa, sinal que tem alguma tensão. Vou prestar atenção no meu corpo para dissolver essa tensão. Se está ali caído, murchinho, ou eu estou sonolento, então eu estou viajando aí no mundo das ideias. O pessoal, cuidado para não quebrar a unha aí. Exatamente. E aí eu pouso esta postura do mudra cósmico, né, no colo e mantenho desta forma. O olhar, muito importante, o olhar, os olhos não ficam fechados. Porque se eu fecho os olhos, eu vou rapidamente para a imaginação, para a fantasia. E o objetivo não é encontrar mundos paralelos, mas é, como já dissemos, estar presente no aqui e agora. Então os olhos ficam semi-abertos, 45 graus. Na verdade, eu vou olhar para baixo, né? Geralmente a gente pratica sentado em frente a uma parede branca, que é justamente para que não haja nenhum estímulo no ambiente. Sempre estamos vestidos de preto, porque preto é a ausência de todas as cores, né? Então também para que não haja nenhum estímulo. Às vezes nos perguntam, nossa, mas que coisa mais sombria, todo mundo de preto. É simplesmente para que não haja distração. Então, o olhar 45 graus, fazemos um leve balançar sobre a cadeira para procurar o centro e o equilíbrio do nosso corpo.
E aí faremos 3 respirações profundas. Só 3, não mais que isso, porque senão vamos entrar em hiperventilação, e esta não é a intenção. A intenção é observar o estado normal. Então, a partir da 3ª respiração profunda, a gente já entra em zazen e continua com a respiração normal, de preferência abdominal, para que o ar vá até o abdômen e eu possa sentir esse movimento de expansão e contração, né? Para que eu possa sentir esta viagem do ar pelas narinas, peito, diafragma, até o abdômen, não fique só aqui em cima. E aí a gente, então, a partir dessa 3ª respiração, entra em zazen e permanece dentro do Zen-2 até os sinos tocarem. Aqui nós não vamos usar disso e ficaremos um breve momento em silêncio hoje, só para experimentar, mas já vai dar para ter a sensação de como é, principalmente para quem nunca praticou. Ótimo, então, vamos lá, galera. A respiração profunda, eu puxo com força pelo nariz e solto pela boca, que dê para ouvir o ar saindo para esvaziar completamente, 3 vezes. Novamente. E uma última vez. E agora cada qual observando a sua própria respiração. Um breve movimento, saindo da postura de zazen, respiração normal. E isto é o zazen, minha gente. Nossa, tô relaxada aqui, ó. Simples. É muito simples. E é de uma importância profunda, porque quando paramos para o zazen e começamos a observar que as ideias, pensamentos, sensações vão chegando, sentimentos. Às vezes eu estou sentado lá na almofada, com as pernas cruzadas, e a perna começa a doer, e essa dor começa a dar uma raiva. E a gente vai começando a aprender a lidar com isso da seguinte maneira, de que assim como veio, deixa ir, né? Surgiu um pensamento, eu dou um nome para esse pensamento e deixo passar. E volto a minha atenção para a respiração novamente. Então eu lembrei daquela sobremesa que eu comi ontem, durante o zazen, eu não me apego a este sabor. Eu dou nome, lembrança, e deixo passar. E volto a atenção para a respiração. Eu estou com raiva porque não acaba nunca este zazen, está me doendo a perna, eu quero sair daqui. Se eu der atenção para esta raiva, eu me transformo nesta raiva. Eu me transformo nesta pressa. Mas se eu der nome para ela, não, é raiva, deixo passar. E volto a prestar atenção na respiração. Assim, e sabe o que é interessante? E sabe o que é interessante, Shazam, até o pessoal que está acompanhando aí, é que isso serve para a vida.
quanto mais a gente fica ruminando aquela porcaria daquele pensamento, mais você vai ficar naquela dor. Então, hoje até, inclusive, aconteceu uma situação, né, que até fiz um atendimento de emergência ali rapidinho, né, ela estava com um pensamento tão obsessivo que ela era pura dor. Pura dor, pura dor, pura dor, e ela não conseguia sair daquilo. E ela, eu não consigo, e chorava compulsivamente, assim, aquela dor, aquela angústia, ela não sabia o que fazer, não sabia como sair daquilo. Só que assim, quanto mais, né, é o tal de pôr lenha na fogueira, né? Quanto mais você fortalece aquele pensamento, quanto mais você fica naquilo, mais a emoção fica. Então é mais ou menos como interessante. Conversando agora, né? Quanto mais eu me apego a esse desespero, mais eu me transformo neste desespero. Uhum. E a partir do momento que eu começo a me perceber em que estado eu me encontro, eu vou criando condições para deixar passar, né? E isso, para deixar embora. Para minha realidade, que não é realidade de desespero, né? Uhum. Então, é muito interessante esta prática, porque ela é um treinamento, sim, para lidar com todos estes turbilhões. Então, acho que agora que a gente já está quase no finalzinho, se perguntasse, talvez, a pergunta do início da live, né? Como lidar com os turbilhões internos? Talvez poderíamos dizer que chegamos a esta conclusão de que, através da atenção plena e do reconhecimento e da presença no aqui e agora. E para chegar a essa atenção plena, o Zazen é uma das ferramentas, uma ferramenta muito importante. Não é a única, mas é uma ferramenta muito importante. E perceba, no Zen-2, a gente pratica geralmente em torno de 30 a 40 minutos, períodos de 30 ou 40 minutos, mas isso é para quem está praticando sempre, quem pertence a um grupo. Você, em casa, pode praticar 2, 3, 5 minutos num dia, não importa o tempo. Mas começa com tempo curto, né? Isso. Sim, exato. Eu sempre, vai experimentando. Para experimentar, ir treinando e ir buscando este autoconhecimento, esta autopercepção, né? E o treinamento da atenção plena, com certeza. E lembrar assim, né, gente, que assim, é uma escolha. Assim como você escolhe se prejudicar a partir das decisões que você toma, né? Nossa, daí vou colocar uma... Eu sou uma pessoa que o meu desafio é pôr limite em mim mesma. Então, quando eu não ponho limites em mim mesma, quando eu só penso em trabalhar, eu tô agindo contra mim, eu não tô agindo a favor de mim, porque no final eu vou estar esgotada. Então, eu tenho que tomar consciência, olhar para as minhas escolhas e falar, chega, eu preciso dar um basta, e saber quais escolhas saudáveis eu preciso fazer ao meu favor. Então, assim, quando a gente fala, poxa, como é que eu faço para lidar comigo mesmo? O primeiro passo é, você está disposto a sair da onde você entrou? Porque, assim, da mesma forma que a gente se esforça para cavar buraco e cair no buraco, a gente precisa se esforçar para sair do buraco. Então, assim, eu bato muito nessa tecla, porque, assim, às vezes as pessoas falam, mas eu não consigo. Conseguir, consegue. Não estou falando que vai ser fácil. Às vezes vai ser muito difícil. Só que, assim, vai exigir um esforço, vai exigir uma perseverança, uma determinação. E isso pode começar com pequenas escolhas. Então, assim, como o Shouza trouxe para nós, aqui é um convite para você experimentar e começar a praticar isso na tua vida para você ver os benefícios. Para depois você decidir, poxa, isso serve ou isso não serve. Então, até o meu intuito de convidar o Shouza para vir falar é para mostrar para vocês possibilidades, né? Eu sou psicóloga clínica, atendo os pacientes, tenho toda a questão do psicoterapêutico, mas também existem outras formas, né? Tem gente que fala assim, eu fazer terapia jamais. Então, escolhe outras formas, mas faz alguma coisa. A inércia geralmente não leva a muita coisa boa, né? Já diferente o movimento, sim. Mesmo que seja um movimento respiratório. Mas eu preciso estar consciente, preciso estar atento a este movimento respiratório, porque estando atento a ele que eu me percebo vivo.
que eu me percebo participando de um ambiente, de uma sociedade e assim por diante. Né? A total inércia, muito mais do que estar parado, é não estar consciente daquilo que eu sou, que eu faço e do que me circunda, né? Perfeito. E, gente, queria aproveitar e perguntar o que vocês acharam, quem conseguiu fazer aqui, coloca aí quem que conseguiu, né? Como é que você se sentiu, gostaram, não gostaram? Eu fiz aqui e foi espetacular, eu consegui, tipo, baixar o meu nível de adrenalina, que tá um pouquinho agitado, porque eu tô aqui do outro lado, né? Mas, enfim, como é que foi para vocês? E, Xhosa, fala para mim, as pessoas que tiverem, né, às vezes quiser experimentar, elas podem fazer uma aula experimental, não sei se é assim que fala, né, uma prática? Qualquer pessoa é muito bem-vinda para a prática do Zazen, né? Não importa a sua religião, filosofia, se crê em alguma coisa, se é ateia, todos são muito bem-vindos. Para entrar em contato com o nosso Zendô, o nosso local de prática, basta entrar, né, no site zendocuritiba.com.br. Lá vão ter todas as dicas, horários de prática, o local de prática, que é aqui no centro de Curitiba. Agora, por causa da pandemia, não está tendo prática presencial, mas todos os dias temos práticas por videochamada. Lá no site também diz, né, como entrar em contato, com quem entrar em contato, para participar destas videochamadas. Todos são muito bem-vindos. Se gostaram, se aguçou a curiosidade, esperamos por vocês no Zendô Curitiba. Que legal, obrigada, gratidão. Olha, o pessoal tá falando que gostou muito, teve muita gente que conseguiu fazer, gostaram. Olha lá, tem gente que já é praticante, né? Aí é outro nível, né? É outro nível. Mas que bom que o pessoal gostou. O Reinaldo, a Nayana, são nossos colegas de prática lá do Zendô. Que legal ver vocês aqui. Legal, gente. Olha só. Eu não sei, eu tô sem relógio aqui. Que horas são agora? Faltam um minutinho para terminar. Então tá. Gente, gratidão aqui por todos que estiveram presentes. Foi uma alegria estar com o Xhosa. Xhosa, super te agradeço. Foi uma delícia. Espero que a gente tenha a oportunidade de fazer mais vezes. E lembrando, pessoal, que essa live ela vai ficar gravada. Eu tô acelerando aqui, porque senão ela cai. E aí ela não fica... eu não sei, dá problema para gravar. Mas gratidão para todo mundo que esteve presente. Acompanhe aqui, né? Eu vou convidar outras pessoas também na sequência. Enfim. Xhosa, com você a palavra. Eu agradeço muito, muito a oportunidade que você me deu, Priscila, a oportunidade de estar falando sobre isso que eu acredito tanto, que é esta filosofia do Zen Budismo, esta prática maravilhosa do Zazen. E agradeço a todos que estiveram junto com a gente, né? E que isso sirva de alguma forma para acalmar esses turbilhões que aparecem na nossa vida de vez em quando. E eu fecharia com um verso que nós usamos no Zen todas as vezes que encerramos uma prática, que é assim: que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos todos e todas nos tornar o caminho iluminado. Ah, que lindo! Gratidão, gratidão, gratidão. Pessoal, olha só, essa live vai ficar gravada, amanhã eu vou fazer um resumo aqui, né? Para quem não conseguiu acompanhar, enfim, mas para quem acompanhou, deixa teu comentário amanhã lá, fala como é que foi para você, se valeu a pena ou não, tá bom? Gente, gratidão, uma boa noite para todos vocês e que fica o convite aí para a gente tomar as rédeas e lidar de uma forma diferente com tudo isso. Beijo.